Aleluia, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em Romanos 16, último capítulo de Romanos. Romanos 16, hoje, verso 1 e 2. Irmãos, se alguém tiver sem Bíblia e quiser ler na mesma versão aqui, novamente atualizada, tem Bíblia lá no fundo. Alguém precisa? Só levanta a mão que um dos irmãos leva. Não? Ok. Vamos lá. Romanos 16, verso 1 e 2 somente. Recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajude em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Vamos orar? Senhor, nós temos o privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua presença, adorando ao Senhor, e agora ouvindo Tua palavra. Que o Senhor nos guie graciosamente, Senhor, a esse texto, abra o nosso coração ao entendimento daquilo que Paulo quis deixar aqui, que nós possamos aplicar isso aos nossos corações, trazendo mudança à nossa mente, ao nosso coração, e para que sempre nós sejamos conformados conforme a Tua palavra, Pai. Que o Senhor faça isso nessa manhã, no poder do Espírito Santo, usando a minha vida, mas trazendo clareza aos irmãos e a mim, do texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos dê muita graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos por que pregar um texto tão pequeno, verso 1 e 2? Até para você ir aprendendo, porque a partir do verso 3 ao 16, ele trata de outro assunto, ele vai tratar de saudações. E aí fica muito difícil juntar os dois. E aqui ele teve uma questão, ele queria falar dessa mulher chamada Febe, a protetora, mantenedora dele. Então, o contexto aqui é o seguinte, irmão. Paulo, ele envia uma carta. E que carta é essa? A carta de Romanos. E quem vai levar essa carta? Febe. Ela está indo lá para fazer alguma coisa, alguns acreditam que poderia ser alguma questão no tribunal, ou ela era uma mulher de negócios. Nós, na realidade, não adianta especular, nós não sabemos o motivo porque ela ia até lá. Mas ela iria e levaria a carta. Então ela leva duas cartas, a carta de Romanos e uma carta de recomendação. Qual que é a carta de recomendação? Em vez de ele escrever a carta de recomendação, ele escreveu no final da carta de Romanos, recomendando ela. É isso que ela está indo fazer. Que responsabilidade, né, irmão? Levar a carta de Romanos, que não estou dizendo que é o livro mais importante da Bíblia, mas teologicamente, vamos pensar, em termos teológicos, em assuntos teológicos, sem dúvida nenhuma, pelo menos do Novo Testamento, a carta mais importante. Então, se você pegar, vamos falar rapidamente da história da igreja aqui, bem rápido mesmo. Se você pegar Agostinho de Hipona, parte da sua transformação, do seu pensamento, ele vem do livro de Romanos. Se você pegar a Reforma Protestante, Deus usou ali Romanos 1:17, 1:16 e 17 para começar. Se você olhar para João Calvino, você vai ver que o livro de Romanos foi algo que ele trabalhou profundamente. Se você pensar no avivamento metodista, seja com Wesley ou com Whitefield, eles vão dizer que o prefácio do comentário de Romanos, de Martinho Lutero, foi algo que começou a ferver o coração deles. E assim por diante. Agostinho chega a dizer que se nós tivéssemos simplesmente o livro de Romanos e todo o resto fosse nos tirado por algum grupo autoritário e guardássemos só Romanos, a igreja poderia passar os próximos séculos pregando e não ia faltar muita coisa. A Kátia até brincou comigo, ela falou, por que você não termina o verso último e depois começa no Romanos 1 de novo para a gente pegar melhor? Talvez você melhorou também, podia ficar melhor. Então, esse é o contexto dessa mulher levando isso. E além de levar essa carta, ela foi recomendada. Você já passou por isso? De alguém recomendar você?
né? Seja por emprego, né? Olha, eu estou indicando, ou falando bem de você. Então, isso, até hoje isso é importante. Mas naquela época era ainda mais importante. E ainda você ser recomendado pelo apóstolo Paulo é bem melhor, né, irmão? Vamos cá entre nós aqui, né? Fica melhor. E a ideia aqui principal, irmão, é que Paulo, ele recomenda a Febe, exortando a igreja a recebê-la em amor, pois ela tem servido a muitos, inclusive ao apóstolo. É uma serva fiel da igreja. Isso nos ensina, irmão, que nós devemos honrar aqueles que servem. E quando eu digo honrar aqueles que servem, não estou falando de mim aqui, tá? Se você sempre aponta para o pastor. Honrar aqueles que servem, no contexto aqui, é o apóstolo falando de alguém que não tinha um título oficial. E honrando aquela mulher, que era extremamente importante para a igreja. Ele honra, né, reconhecendo a dedicação dela e mostrando como ela é um instrumento de Deus para a proteção e sustento de muitas pessoas. É isso que nós vamos ver, pela graça de Deus, nesses 2 versículos. Então vamos lá. Ele diz, recomenda a nossa irmã Febe. Então a primeira coisa que ele já faz aqui, vamos dizer, um elogio cristão, ela era o quê dele e de Romanos? A nossa irmã, em Cristo. Vocês devem receber Febe como o quê? Como se recebe irmão. Até é bem interessante colocar o serviço antes, ele colocar a questão cristã antes do serviço. Primeiro de tudo, essa mulher que eu vos envio com a carta de Romanos é nossa irmã em Cristo Jesus. Essa é a primeira qualidade dela. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas já esteve em algum lugar que se sente meio sozinho ou está passando por alguma dificuldade e encontra algum crente, até de outra denominação, e é gostoso estar com uma pessoa ali? Já aconteceu isso com alguém? Porque esse encontro dos crentes são preciosos. Eu já contei essa história, mas eu repito ela, porque ilustra bem aqui. Há muitos anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, eu fui pregar no Rio de Janeiro. Lugar calmo, tranquilo, que o Edson, né? Edson tem o sonho de morar lá. E nós vamos fazer aqui o ajuntamento, enviar o Edson para lá. Né? Parece que é o Morro do Borel, é um lugar bom, né? E eu fui pregar próximo à cidade do Rio de Janeiro. E passei 3 dias pregando. E quando acabou, tinha 2 amigos comigo. Eu falei, segunda-feira, vamos para o Rio de Janeiro? Eu já tinha passado lá um dia lá que eu fui pregar, mas foi muito rápido. Os 2 falaram, nós não conhecemos, vamos. E fomos para o Rio. Andamos nas praias, fomos lá no Cristo Redentor. E eu estava, vou admitir meu pecado aqui, não me julguem, ou me julguem, vocês que sabem. Eu estava com a carteira de motorista vencida, então não estava dirigindo. Era o Marcelo e o Vitor que estavam dirigindo o carro. Andamos no Cristo Redentor. Quando descemos, levar era a função do Marcelo, trazer de volta era a função do Vitor. Quando nós descemos do Cristo Redentor para ir embora umas 5 e pouco, estava anunciando que estava um trânsito enorme, o Vitor falou assim para mim, pastor, o senhor tem mais experiência, tira só da cidade do Rio de Janeiro, isso aqui é um caos, mano, é pior que São Paulo, e eu vou sofrer. E depois eu levo, eu falei, Vitinho, minha carteira está vencida. Ele falou, não, pastor, vai dar fé, vai dar certo. E eu, extremamente sábio, com um conselho idiota desse, assumi o volante. Saí andando. Irmão, quando eu acabo de descer uma parte do Cristo Redentor, já passou uns caras assim, muito bem vestidos, sabe? Que dá muito medo. Correndo desesperadamente. Eu freiei o carro, ficamos ali assustados, paulista, falando, meu Deus do céu. Eu falei, vambora. Eu falei, não vai ter polícia não, se Deus quiser. Não, quando eu desço um pouco e viro, tem 3 caras com fuzil na mão, policial. Eles estavam provavelmente atrás daqueles caras que estavam correndo. E ele com o fuzil já fala, encosta! Aí ele olhou, placa de São Paulo, o que vocês estão fazendo aqui? Desce do carro! E, irmão, aqui você pode ver a arma apontada para mim, fuzil, foi a primeira vez. Desci meio gaguejando. E ele já foi dizendo, olha, carteira de motorista. E eu falei, meu Deus do céu, isso vai dar ruim. E abre o porta-mala. E eu falei, vou abrir o porta-mala antes. Depois deixa ele pedir a carteira de motorista de novo. Abri o porta-mala. Ele falou, esse monte de mala, o que vocês estão fazendo? Eu falei, olha, eu fui pregar numa cidade aqui, numa igreja batista aqui em Seropédica. E nós não conhecíamos o Rio. E viemos aqui conhecer o Rio, dar uma olhada, né? Eu já tinha vindo, eles 2 não. Ele virou para mim, o senhor é pastor? Com o fuzil na mão.
Eu falei, meu Deus, hoje em dia, né, o cara pode não gostar de pastor também, né? Eu falei, sou pastor. Aí ele jogou o fuzil já. Paz, meu irmão, dá um abraço aqui. Abraçou. O que é isso? Você foi? O Rio é perigoso, mas é bonito demais. Conversão, ele esqueceu da cadeira de motorista, pela graça de Deus. Depois de uns 5 minutos de bate-papo, o outro cara baixou o fuzil também na crente, nós ficamos batendo papo. Que igreja que foi? Deus, que bênção. Ah, Deus é bom demais e não sei o quê. E falou, irmão, vai embora, pega aquela rua ali e mete o pé daqui. Deus abençoe vocês. Mas foi o dia mais feliz que eu fiquei sem crente nessa vida. Você encontrar o crente, ele até esqueceu do serviço dele. Eu não ia lembrar ele. Ele falou, você estava pedindo minha carteira de motorista. E o gênio do Vitinho, enquanto a gente caminha para dentro do carro, ele falou, então deixa eu assumir. Eu falei, o cara vai perceber, meu, que nós está invertendo. Agora vai eu mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo, irmão. Então, nesse sentido, apesar de ser uma experiência que você não devia passar também, você não devia dirigir com a carteira vencida, mas nesse sentido, nós passamos isso na vida. Há irmãos que foram abençoados por outros crentes em hospital. Eu tive um irmão que ficou, um conhecido, doente em outra cidade, e tinha que ir naquele hospital, porque era o hospital do câncer, e uma família ficou sabendo, cristã, que ele tinha que ir ali, estava pagando hotel, recebeu eles em casa por meses. Essa questão cristã, irmão, é uma das coisas mais belas que nós temos. Agora, apesar de ser muito belo, por que ele mandava uma carta de recomendação? E por que as igrejas faziam isso até os anos 90 e foi destruído isso pelas igrejas neopentecostais? É para que você recebesse alguém que outro crente está dizendo, ele é um crente genuíno. E como é que você recebe alguém que pode estar fingindo ser crente? Não é verdade? Naquela época já existia isso. Pessoas que se passavam, tinha falsos apóstolos, falsos pastores, gente que se passava por algo para usufruir de certas coisas que não era direito deles. Então, a carta de recomendação era algo comum até entre os não cristãos, e principalmente entre os cristãos, dizendo, olha, eu reconheço como um cristão genuíno, recebe ele na sua casa. Era nesse sentido. E Paulo recomenda ela. Febe, irmão, é o nome de uma deusa grega. Provavelmente ela foi criada, ela devia ser gentia, criada numa família, talvez, a gente não sabe, idólatra, mas convertida ao evangelho. Essa cidade da onde ela faz parte, Sencreia, é ali de Corinto, naquela região. Ela provavelmente convertida ali, entende? Convertida talvez pela pregação do apóstolo Paulo. E Paulo a indica, a recomenda. Bom, é algo que nós devíamos aplicar isso aos nossos corações. Nós somos fáceis. E há uma pesquisa, não sei até onde eu vi na internet, que isso é verdade, que quando algum lugar aí fora trata você bem, você indica 1 ou 2 pessoas. Mas quando faz mal, você conta para uns 20. Eu não sei se a pesquisa está certa, mas eu acho que faz muito sentido. E nós, como cristãos, irmãos, nós devemos aprender ou voltar a fazer isso, de que nós devemos aprender a recomendar, falar bem dos nossos irmãos. Nós temos muita facilidade, às vezes, à crítica. E algumas pessoas a merecem, não estou falando que não. Mas quando nós vamos, parece que na crítica, nós falamos bastante na crítica. E no elogio, gente boa. Quando nós poderíamos fazer o inverso. Eu não estou dizendo para você fingir. Se você não confia na pessoa, não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Mas se você conhece até de outra igreja, um bom irmão, um bom cristão, e quando alguém te pedir referência, você pode falar, confio nele, conheço há tantos anos, assim, assim, assim. Isso é importante, irmão. Devia ser um hábito nosso recomendar um ao outro. Essa questão da igreja vir de uma outra igreja sadia com carta, nós devíamos receber bem. Nós tivemos só uma experiência aqui, foi ruim. O irmão veio de uma igreja batista reformada com uma carta e foi muito mal. Mas a culpa não é nossa que recebemos. Alguns irmãos falam, a gente tem que repensar isso. Não sei. Ele veio de uma carta de uma outra igreja batista reformada, dada pelo pastor, dizendo que era uma ótima pessoa. Se ele não fez algo tão bom, nós o recebemos como ele foi indicado, que ele merecia crédito. Entende? Esse é um hábito que as igrejas precisam voltar a ter. E nós, cristãos, também. E aí continua o texto. Que está servindo na igreja. Era uma serva. E aqui eu preciso entrar em certos assuntos. Por exemplo, há versões, eu não sei se alguém está com ela, que chama ela de diaconisa. Eu não sei se tem alguém com a versão. Alguém está com essa versão? Há versões que chamam ela de diaconisa. E aí se torna uma discussão. Olha,
veja bem, então havia mulheres diaconisa e tal. Esse é o único texto do Novo Testamento que chama uma mulher diaconisa. E eu sempre ensino aqui para os irmãos que qual que é o caminho para entender um texto? Qual que é o caminho, irmão? O contexto. Principalmente o contexto do mesmo livro. Depois você pode até usar o contexto do autor, como que Paulo tratava. Então muitas pessoas pegam aqui e no próximo texto para dizer que havia diaconisa e depois vão dizer, na pregação daqui 2 semanas, vão dizer que tinha apóstola também. Então eu preciso entrar nisso porque é muito mal utilizado esses textos para isso. Então, o sentido que Paulo está usando aqui do texto não é, apesar de ser a palavra dada como diácono, se você depois quiser em casa ver o versículo 15, capítulo 15, verso 8, eu vou até ler aqui. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ministro da circuncisão é a mesma palavra no original do servindo na igreja de Cesareia. Servindo. Quando traduziu como ministro aqui, está chamando ele de diácono, irmão? Estava chamando Jesus de diácono? É a mesma palavra usada em Romanos 16, 1. E além disso, eu vou abrir também, Romanos 13, 4, diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para fazer o bem, ou servo de Deus para fazer o bem. A autoridade aqui nesse verso é o quê? A autoridade civil. Tinha um cargo eclesiástico aqui, irmão? Não havia. Então a palavra aqui também era o qual? A mesma do verso 1 do capítulo 16. Então, Paulo tinha o costume de dizer, quando a pessoa vai servir, usar essa palavra. Seja para diácono, seja para alguém que está fazendo algo, seja para alguém que serve no âmbito civil e não religioso, ele usa a mesma palavra. Então nós devemos aplicar a palavra que Paulo usa no contexto que ele está usando para o Romanos todo. Eu podia até dar outras passagens que Paulo usa da mesma forma. Era um costume dele, porque na cabeça de Paulo, aqui, ele está querendo fazer o quê, irmãos? Paulo está fazendo o seguinte: não é uma questão de ofício e de ordenação, mas todos aqueles que servem a igreja estão servindo bem a igreja. Compreende? Então aqueles que são usados por Deus no governo civil estão fazendo o quê, irmão? E eles fazem corretamente? Servindo a Deus. É nesse sentido que ele está falando aqui. Então tira toda essa questão que nós estamos falando. Não há nenhum lugar no Novo Testamento onde mulheres são ordenadas diáconos, pastoras e ainda muito mais apóstolos. E apóstolos nem existe mais, tá bom, irmão? Além de uma outra parte, entender que diáconos, por exemplo, o Augusto Nicodemos entende um tanto assim, o reverendo Augusto e Douglas Moo também, diáconos naquela época era menos a questão oficial de ordenação e muito mais a questão de serviço. Entende? Que os oficiais eram mais os presbíteros, os pastores. Mas, principalmente nesse texto, para mim não encher você de informação, a questão aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Febe serve a igreja. Então, a tradução que usa diácono, ela está errando e não usando o contexto para aplicar, porque Paulo tinha usado a mesma palavra na função de serviço. Tá bom? Então, lembre-se, irmão, como que nós, isso para a sua vida de estudo, como que nós trazemos luz a um texto? Pelo seu contexto. Essa é a principal função das passagens passadas. A pessoa ela vai aplicando a palavra no mesmo sentido. Se ela muda, ela vai deixar isso um pouco mais claro. Se ela quer usar a mesma palavra no outro sentido. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte: essa mulher, além de ser nossa irmã, ela serve a igreja. Ela serve a igreja. Ela tem essa função. Então aqui, irmão, nós já podemos aplicar o quê para nós? Sabe, nós não devemos exagerar as implicações desse texto e imaginar pastoras e apóstolas, mas também temos que entender, irmão, que as mulheres nunca são menos do que os homens. É uma questão de função. E entender também, irmão, que a igreja cristã, historicamente, foi demasiadamente abençoada por mulheres. E pastores, quando agem de maneira
errada, diminuindo a função da mulher, eles pecam, porque Jesus foi abençoado por mulheres, Paulo foi abençoado por mulheres, e depois eu vou até dar exemplos. A grande questão, irmão, é que existiam grandes mulheres por toda a história da igreja, e eu posso citar uma variedade delas, só que elas nunca almejaram um título. Você entende? Elas foram extremamente úteis, e Deus a usou. Eu vou dar exemplo assim, a esposa de Lutero, que é até o nome da minha filha, Catarina Vambora. Susana Spurgeon. Uma mulher excepcional. Susana Wesley. Você lê a biografia da mãe dos Wesley, você vai ter a noção que o movimento metodista nasce também do coração daquela mulher. E nós poderíamos falar de como é que é o nome? Amy Carmichael, até uma boa dica de biografia que você devia ler, nas missões, ela revoluciona as missões mundiais. Não há tantos exemplos, tantos exemplos. O problema é que hoje, até quem faz pouco, ou quase nada, almeja um título. E isso fica de exemplo para nós homens também. Não adianta ter certos tipos de títulos, porque o título pastoral não me faz maior que você, nós somos conservos, servimos juntos. E se nós temos títulos e não aplicamos aquilo para a vida, eles não servem de absolutamente nada. E cada mulher dessa na história, que foi usada por Deus, e eu poderia citar muito mais, tá? Eu tô aqui fazendo um resumo bem pequeno. Elas foram muito maiores do que um monte de gente que tem título. E não almejaram. Quando eu era garoto da Assembleia de Deus, minha avó era uma mulher de oração. E tinha outras senhoras de oração. Eu me recordo de pastores e pedir oração para ela quando estava enfrentando dificuldades na igreja. Falar, olha, eu estou passando por essa luta, a irmã podia orar por mim? E eu repito aqui, irmãos, isso que eu já falei em outro culto. Precisa voltar esse hábito das mulheres piedosas, que são conhecidas na igreja por oração, ao ponto que os pastores pedem oração. Uma ora por mim. Clame a Deus por mim. Isso sempre existiu na igreja. Sempre existiu. É que com essa nova onda de certas transformações nas divisões de mundo diferentes na igreja, aí às vezes tem função, tem cargo, tem não sei o quê, mas não exerce o trabalho genuíno. Bom, nós somos, homem e mulher, somos complementares. Nós não, como que eu posso usar a palavra correta? Nós não competimos. Não é uma competição. Deus instituiu o homem para fazer certas coisas e a mulher para outras. O problema é que quando chama de auxiliar, por causa talvez do momento que nós vivemos de pensamento, auxiliar o homem, auxiliar na igreja, acha que isso é menor. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia. É a mesma palavra para a mulher. Você acha que está diminuindo o Espírito Santo isso? Não está. E você, homem, marido, que diminui sua esposa, que fala mal, bom, aqui sendo bem chato agora com os homens, faz certas piadas que já não é mais do nosso costume. Não devia ser do costume masculino fazer certas piadas sobre mulheres, irmão. Elas têm o mesmo valor e dignidade diante do Senhor e são extremamente úteis. Bendito é o pastor que tem, já conversei com o pastor Júnior várias vezes, bendito é o pastor que tem a mulher piedosa. Vou falar para você, conheço muitos pastores que a maior guerra que ele tem é a mulher dele. O diabo fala, deixa aí tranquilo, a mulher cuida. Vamos atrapalhar outro. E as mulheres têm feito muito na história da igreja. Nós jamais devemos diminuir isso. Se você pegar missões na África, missões em locais, são tantas pessoas. Eu contei um exemplo aqui de uma mulher holandesa, me foge o nome daquela senhora, falecida há uns 15 anos, que durante a Segunda Guerra Mundial, ela escondia um monte, chegou a dar centenas de judeus e pregava o evangelho para eles. São muitos exemplos que, se eu for falar, o tempo vai embora. Então nós não devemos cometer nenhum exagero. Não colocar em posições que a Bíblia não autoriza e não diminuir. Nós devemos ser bíblicos. Esse é o nosso caminho. E também outra aplicação com essa passagem, irmão, não se esqueça, se você percebe no outro irmão que não é um bom cristão, ele tem defeito, você também tem, todo mundo tem defeito. Dê boas referências dos irmãos. Não seja tão comedido ao elogiar assim. Sabe, critique quando algo estiver ruim. Você está certo, você é membro da igreja, pode fazer mesmo. Mas quando algo estiver bom, elogie também, irmão. Não seja comedido no elogio. Nós viemos
de um contexto hoje de pensamento que é mais ou menos o seguinte: se eu elogiar, eu sou puxa-saco. E se eu criticar, eu sou sábio. Nós temos que saber fazer as duas coisas, nem eliminar um nem o outro. O único elogio que não vale, porque ele é falso elogio, é bajulação. Você nem acredita naquilo que está falando só para fazer média. Isso é pecado. E a crítica, ela é importante também. É necessária. Nós devemos fazer as duas coisas. E aplique, inclusive, isso ao seu casamento, viu? Elogie mais do que reclame. É bom. Ajuda, viu? Homens e mulheres também, viu? Dá uma ajuda aí. Beleza? Segundo ponto aqui. Agora ele vai falar outras referências. Referências pessoais. Ele vai chamar essa mulher de protetora. E talvez, vamos tentar olhar no original o que significa ela ser chamada de protetora. Antes de chamar de protetora, ele fala, olha, eu quero que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos. O que é receber no Senhor? É receber como se recebe um bom cristão. Não, Paulo está querendo dizer mais ou menos o que ele disse em Filemão. Do mesmo jeito que vocês recebem a mim, recebam essa mulher. Porque ela está em viagem, não havia hotéis como existem hoje, precisava da moradia de outro crente, tá? E é provável até que essa mulher, os historiadores acreditam, ela fornecia para ela ser rica a casa grande dela de culto lá na igreja de Sencreia, na cidade. E agora ele está querendo dizer o quê? Olha, vocês podem receber essa irmã, receba ela no Senhor, cuidem dela, daquilo que ela precisa para ficar aí, vocês podem ajudar ela. Cuidem bem. Olha o que ele diz, ajudem em tudo que precisar. Ajudem ela. Cuidem. Irmão, irmãs, respondam aqui para mim. Paulo parece machista aqui? Como dizem que a Bíblia é machista? Hã? Paulo vai chegar agora no resto do verso dizer que essa mulher mantinha ele, cuidava dele e o mantinha financeiramente. Isso é machista, irmão? Você admitir que aquela mulher, Deus colocou, não era nem sua esposa, era uma mulher provavelmente viúva, mantinha você, protegia, guardava, e você tinha um débito com aquela mulher. É muito engraçado alguém achar que Paulo é machista, quando ele está falando que ele tinha uma protetora, uma mantenedora mulher, que cuidava dele. E não só dele, ele vai dizer o quê? De muitos. Muitos, inclusive de mim. E a palavra que ele usa aqui, em algumas versões está protetora, em outras mantenedora, e várias maneiras, no original, é prostates. É só para tradução dela, é mais ou menos protetora ou mantenedora. Então é bem provável que essa mulher recebia pessoas em casa. Você vai para uma cidade e não tinha onde você ser recebido, você teria problemas. Você ia viver na rua? Você teria problemas sérios em Corinto. Mas se você era um cristão, chegava lá nessa cidade e tinha uma boa carta de referência, provavelmente, essa mulher recebia você na casa dela. E além disso, ela era uma mantenedora financeira do ministério de Paulo. Ela abençoava ele financeiramente. Ela contribuía ao ministério, como ele está dizendo aqui, de muitos, que deve incluir a igreja, certo? E especificamente de Paulo. Irmãos, é uma coisa que nós podemos ter os olhos abertos. Falei semana passada e retorno. Nós ainda somos uma igreja de pouca contribuição financeira. E nós devemos aprender aqui que financiar a obra de Deus é um privilégio, é uma alegria. Ok, então o Moisés estava falando disso antes do culto. Nós viemos de contexto difícil, de exploração financeira, mas já passou, irmão. Ninguém aqui está fazendo... Eu não estou pregando isso para no final tirar uma oferta que tem que ser no mínimo 100. Nem um voto que você vai ter que dar há tantos meses. E nem sacrificar o Isaac, entregando o cachorro. É que o pastor Júnior foi dar uma oferta, era um pitbull? Tadinho desse cachorro, você imagina aí ser entregue. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas não é só ele não, viu, irmão? Todos nós fizemos essas loucuras. É que o único que deu o cachorro foi ele. A gente brinca com ele. O que eu quero dizer, irmão, é que financiar a obra, contribuir com a obra, devia ser uma alegria sua.
E não um sentimento de obrigação. E vou dizer mais, irmão. Se é um sentimento simplesmente de obrigação, eu estou pagando para que meu carro não quebre, eu estou pagando para que eu não fique doente, Deus nem aceita isso. Ele abençoa quem dá com quem que ele diz, irmão? Com alegria. Tem prazer de manter. Esses são. E você, irmão, que ainda não contribui com essa igreja, você devia se inspirar nessa mulher e passar a contribuir. Talvez você não tenha o rendimento dela para manter muita coisa, mas se você contribuir com pouco, outro com pouco, outro com pouco, todo mundo consegue fazer. Ainda há pouco. Nós somos uma igreja de 120 pessoas que 40 contribuem. Um terço? É isso? É, um terço. Um terço da igreja contribui. E os outros 2 terços? Assiste. Lógico que eu entendo que há jovens aqui que não trabalham, há pessoas que estão desempregadas, mas 2 terços é muita coisa, né, irmão? Vamos falar o português claro. Então, irmão, nós devemos abrir os olhos e nos tornar contribuintes e nunca manipuláveis. São duas coisas completamente diferentes. Não é uma coisa que eu tenho que chegar aqui, eu tenho que dar tanto hoje, tanto amanhã e fazer isso. Isso é manipulação. Mas contribuir com a obra de Deus, irmão, devia ser uma alegria e um privilégio. Os filhos meus são prova. Amanda, assim que arrumou um emprego, eu falei, olha, eu não quero ter que te lembrar, mais do que hoje, que você deve contribuir com a igreja. Eu falei, olha, lembre-se sempre, Amanda, você foi sustentada grande parte da sua vida pela contribuição dos irmãos. Porque seu pastor recebia esse salário. Seu pai, quer dizer, recebia salário. Você devia ser, e ela é, mas é o que eu vou fazer com o Samuel daqui a algum tempo. Então, nós devemos ensinar isso aos filhos. Você não precisa dar, irmão, para o menino R$20 para ele comprar Coca-Cola e arrancar 2 contos dele para ensinar. R$2 do menino, para ele ficar triste. Não estou falando isso. Você já dá, às vezes, o dinheiro, o dízimo. Aí, o menino pequeno, você tem que falar o seguinte, olha, o pai desse dinheiro aí, o pai já contribuiu. Entendeu? Mas quando ele tiver o dele, porque a criança fica triste com o dízimo por causa disso, sabia? Você dá 20 contos pro menino, vai lá e tira R$2, R$3 do menino. Ah, louco, nem dá pra... Já tá me roubando já. Agora, irmão, quando ele começar a trabalhar, você devia ensinar, devia ser uma questão comum aos crentes e alegre aos crentes. E sim, irmão, devia ser como nós fazemos aqui, só falar quando o texto chega. E não ficarmos falando, porque era algo que nós já devia estar no seu coração, nós não devíamos precisar ficar falando. Então, irmãos, sinceramente, eu vou encerrando essa parte dessa questão mantenedora. Se você ainda não contribui com essa igreja, eu tenho um recado para você. Peça perdão a Deus. Não precisa pagar os atrasados, fique tranquilo. Mas comece a partir de hoje, irmão. Por favor, em nome de Jesus, contribua. Para de desculpa. Não, pastor, olha, a partir do dia 8 de outubro eu passo. Nunca chega esse 8 de outubro. Chega em outubro, não, agora eu fiz um negócio aqui, a partir do dia 3 de março, vai. Não vai. Contribua, irmão. Contribua. E é isso, irmão. Paulo, ele tem uma patrona bondosa que abençoa ele. E, irmãos, quem forneceu essa mulher para Paulo, irmão? Quem colocou essa mulher na vida de Paulo? O Senhor. Sabe, irmão, você não é apóstolo Paulo, nem eu. Mas você tem boas pessoas que já te abençoaram, sim ou não? Recomendaram você, te ajudaram financeiramente em alguma coisa extremamente importante. Sejam seus pais, sejam outras pessoas. Você devia ter esse coração de Paulo quando falar dessa pessoa. Eu, irmão, é difícil. Há pessoas que... complicado eu falar e não agradecer. Não é puxa-saquismo. Eu sempre lembro, o pastor Paulinho, quando eu vim para cá, para a cidade, não vou ficar falando, era um contexto meio difícil. Mas o apoio dele já trouxe paz ao coração de muitos. Eu lembro que, infelizmente ele não está aqui, senão ele ia ouvir, o Pedro Felipe, quando nós fomos começar a igreja, não sei se o Júnior lembra disso, hoje o termo para mentira é fake news, né? O negócio é fresco. E inventaram uma mentira aí, de uma coisa que eu tinha feito. Eu tinha ido na casa de alguém, de outra cidade, criar um conflito. E o Pedro Felipe agiu assim, como um amigo age. Ele me ligou. Falou, pastor, isso aqui aconteceu. Tinha o Elton envolvido, um outro amigo nosso. E eu falei, Pedro, não aconteceu, mas faz o melhor, ó. Desliga aqui. E o Elton não sabe, não vai dar tempo de eu falar com ele. E liga direto pro Elton.
E pergunta se eu fui lá esse dia, se eu estive por lá. Faz 1 ano e tanto que eu não vou na casa do Elton. E pela graça de Deus, irmão, o Pedro Felipe foi justo. Ele ligou lá e o Elton falou, não, o pastor não veio aqui. E aí, isso ia ser um empecilho para o começo da igreja. E aí ele falou, não, irmãos, isso não aconteceu, eu confio no pastor Darcy, e isso ajudou o começo da igreja. Como o pastor Paulinho ajudou, como outros irmãos contribuíram, não vou lembrar o nome de todos, em alguma parte, esses 2 eu lembro assim de cabeça, hoje. Isso é importante, irmão. Quando é verdadeiro, Deus usa essas coisas. Mas nós não devemos ficar calados enquanto vemos um irmão bom, cristão, mesmo que seja de outra igreja, ser caluniado. Não devemos. E quando temos a oportunidade de falar o bem de alguém e é verdade, devemos fazer. Porque quem colocou essas pessoas, nós devemos gratidão a essa pessoa. Nós temos, diríamos assim, na nossa linguagem, uma dívida. Mas não essa dívida, irmão, de que ela agora ela manda em nós e tudo que ela dizer nós temos que fazer. Não é isso. É uma questão graciosa do cristianismo, de lembrar com alegria, porque nós sabemos que lá no fundo quem colocou essa pessoa para nos abençoar foi quem? Foi o Senhor. E quando nós somos gratos a ela, não grato, irmão, se eu te fiz um bem, você não deve um negócio para mim e tem que ficar aqui nessa igreja e fazer tudo o que eu quero, que você me deve alguma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve olhar e dizer, olha, Deus usou a vida do Moisés, ou a vida do pastor Júnior, ou a vida do pastor Darcy, ou a vida do fulano, ou do Beltrano, para me abençoar, e eu tenho alegria em falar dessa pessoa. É nesse sentido, não de dívida que nós colocamos, de que a pessoa agora ela comanda a sua vida, isso é um erro, mas era dívida no sentido de alegria. Você lembra da pessoa sempre com alegria. Quando você vai falar da pessoa, a sua boca fala com alegria. Então nós devemos aprender com Paulo e reconhecer humildemente as pessoas que nos abençoaram. Talvez essa mulher, há outra passagem na Bíblia que fala dessa mulher? Não. Talvez essa mulher, e provavelmente, jamais seria conhecida por ninguém. Mas Paulo, de reconhecer o trabalho dela, o serviço dela e o cuidado. Você vê que ele fala que ela serve e depois fala que ela cuida, porque ela serve a igreja, ela não serve só a Paulo. Não era uma questão que ela, não, Paulo é o apóstolo, vou cuidar só dele. Não, ela servia a outros, ela abençoava outras pessoas, ela tinha prazer na igreja. E Paulo humildemente reconhece que essa mulher merecia esse tipo de honra. Ela era uma mantenedora. E eu torno a dizer, irmão, mulheres não ordenadas, que nunca procuraram títulos, foram pessoas extremamente importantes na história da igreja. Por exemplo, na Bíblia, Maria, Dorcas, Débora, que alguns falam que era pastora, juíza, ela dava conselho debaixo de uma árvore. Mas tudo bem, eu não vou entrar nessa questão hoje. Ela não era, só ler o texto. Quem tinha a função ia lá pedir conselho para ela. Por quê? Porque ela era uma mulher sábia, as pessoas reconheciam nela. E isso é extremamente importante. Um homem que não consegue tirar conselho com uma mulher porque acha que mulher não tem, e tem um monte de página que se diz cristã que fala essas asneiras, e isso é machismo, isso é tolice. Que Deus nos enche essa igreja de mulheres sábias, de oração, que possam dar conselhos, que possam orar pelos outros. E essas mulheres, eu vou dizer para você uma coisa, sem ordenação nenhuma, fizeram muito mais do que tudo que se existe nos últimos 150 anos de ordenação. Elas eram mulheres de oração, tinham uma hospitalidade muito grande, ajudava, bom coração. E isso nós devemos aprender. O pastor, diz a Bíblia, o pastor deve ser hospitaleiro. Nós, como igreja, devemos receber bem quem chega aqui, irmão. Ele acredita em umas coisas diferentes. Você e eu chegamos em muito momento da nossa vida crendo em umas coisas absurdas. E talvez tiveram paciência com você. E se não tiveram paciência com você, você não gostaria que tivesse sentido? Sim ou não? Por que nós não podemos agir diferente, sermos bondosos? Eu caminho aqui para o fim da mensagem, irmão. Eu me recordo de 2 grandes mulheres que eu não queria terminar sem antes de falar. Susana Spurgeon, esposa de Spurgeon, ela tinha uma saúde muito debilitada. Ela chegava a ficar 3 a 4 meses sem ir ao culto pela questão de saúde. Nunca descobriram qual era, a medicina era muito menos avançada naquela época. E depois de sua morte, veio à tona que ela abençoava pastores por toda a Europa. Ela ajudava a publicar livros, a comprar livros, enviar para eles, mandava ajuda financeira
E ela também mandava roupa para a criança, cuidava das esposas, mandava carta perguntando o que estava precisando. E ela tinha um ministério disso que ninguém nunca soube. Além de quem já leu qualquer coisa sobre Spurgeon, sabe que ela foi uma auxiliadora a ele, assim, nas suas depressões, na sua doença, de maneira excepcional. Spurgeon, quando estava com a depressão profunda, isso acometeu ele 4 vezes, e uma delas ele não conseguiu licença da igreja, então ele pregava, e dizem que algumas vezes ele entrava no gabinete e começava a chorar compulsivamente, e algumas pessoas ajudavam ele até em casa. E tinha uma coisa que ele gostava quando ele estava desse jeito. Ele sentava numa poltrona e ela lia o livro do Peregrino para ele. E ele conta que uma das questões que mais agraciava o coração dele, que ele via a graça de Deus na esposa, era quando ele chegava depois de um culto tão triste, que ela podia ficar horas sentado, lendo o Peregrino e lembrando que as tribulações da nossa vida é um caminho nosso para o céu. Muitas dessas coisas só ficaram sabendo depois de sua morte. Mas há uma outra mulher que ela é desconhecida até hoje. Susana Spurgeon é conhecida. Ela chamava Sarah Dunn. No século XIX, ela nunca foi pregadora, nunca teve um cargo importante na igreja, mas era muito conhecida por sua hospitalidade, bondade e generosidade. Só que algo que ela fazia que ninguém conhecia. Um dia, na igreja que ela frequentava, uma igreja grande na Inglaterra, um missionário, pastor, foi pregar, ele era conhecido e reconhecido. E no meio de sua pregação, falando sobre o amor cristão, ele disse essa frase: vocês não sabem, meus irmãos, mas se hoje estou aqui proclamando o evangelho, é porque alguém me sustentou financeiramente, me incentivou e me fortaleceu em oração. E essa pessoa, essa senhora chamada Sarah Dunn. E ali ele reconhece que não foi só ele. Havia muitos pregadores que aquela mulher tinha abençoado. Quantas pessoas fizeram isso? E aqui não, eu estou falando de mulheres. Quantos homens sem funções, sem cargos, fizeram a mesma coisa por muito tempo? Irmão, quando nós falamos de honrar, reconhecer, não é essa coisa tola que tem hoje em dia, não, de ficar dando presente para pastor para aparecer simplesmente. Reconhecer, honrar, é a pessoa que serve bem ao Senhor. E você não precisa fazer um culto para fazer isso. Você pode chegar na pessoa e falar: irmão, eu tenho visto o quanto você serve bem. Muito obrigado pelo seu serviço na igreja. Irmão, tem sido uma bênção. Nós não devemos fazer isso só com o pastor, só com quem está no culto. Nós devemos fazer isso com todos os cristãos que servem bem. Isso devia ser algo do nosso coração. Eu encerro aplicando pelo menos... O microfone hoje está meio endemoniado, né? Que luta esse microfone aqui, né, meu? O Léo usou hoje, porque quando o Léo usa fica pior. O que aconteceu com esse microfone, irmão? Algumas aplicações gerais, irmão. 4 aplicações gerais eu quero fazer. Primeiro, assim como Paulo nos ensinou, honre quem serve bem, irmão. Não honre quem tem título. Honre quem serve bem. Deu para entender a diferença? Há pessoas que podem ter títulos, mas não servem bem. Há pregadores que pregam bem, mas não servem bem. Eles não amam a igreja. Eles chegam e entram por alguma porta escondida porque eles não querem conhecer as pessoas e vão embora antes do culto acabar porque também não querem. Honre quem serve bem. Seja quem for na igreja. Honre quem serve bem. Devemos reconhecer e elogiar e orar pelas pessoas que servem bem o reino de Deus. Segunda coisa, sabe, irmão, decida apoiar financeiramente a obra de Deus. A obra de Deus precisa de obreiro, a obra de Deus precisa de muita coisa, precisamos de um som melhor, precisamos de tanta coisa, e é com a ajuda de cada um que nós podemos chegar lá. Entende? Terceiro, vamos aprender a hospitalidade e o acolhimento. Vamos aprender, irmão, a sermos hospitaleiros. Sabe, irmão, você não é obrigado a fazer isso não, mas você pode convidar um irmão novo para ir comer na sua casa, viu? Não vai ser só o pastor, não. Pode convidar lá e comer. Estar junto, bater papo. Você pode mandar uma mensagem para aqueles que estão faltando. Falar que você sente falta deles. Você pode mandar mensagem para a pessoa dizendo que está orando por ela. Você pode receber bem quem chega. Você pode às vezes falar: olha, ninguém está percebendo que a pessoa nova chegou ali. Pô, vamos dar uma atenção.
Por último, nunca se esqueça, irmão, que um número muito grande de mulheres abençoaram toda a história da igreja. E que nós não competimos, nós servimos a Deus juntos. Essa é uma realidade. Eu encerro minha pregação hoje, irmão, agradecendo. Eu agradeço o pessoal do presbitério, não vou citar um por um, que tem ajudado a servir aqui. Entende? Todos vocês têm sido uma bênção. Nós temos as nossas reuniões que às vezes é engraçada e às vezes é pegada, mas tem sido uma bênção servir junto com vocês. Nós temos honrado. Agradeço aos irmãos da diretoria administrativa. Não é a parte mais gostosa da igreja, é a parte mais burocrática, que as pessoas menos gostam, que ninguém quer fazer parte, mas é extremamente importante. Então, a Elisa, a Fran, que os outros são membros do presbitério, agradeço vocês. Agradeço ao Edson e todos os professores da EBD, que têm se esmerado em dar o melhor. E a prova é que a EBD tem crescido, os irmãos têm entendido, isso tem sido bom. E você que não vem na EBD, irmão, dá uma vergonha na sua cara, vai. Vem na EBD. Agradeço às irmãs que dão aula para os nossos filhos. É importante, viu, irmão? Elas têm feito um trabalho árduo. Até se você puder dar uma força, é bom, viu? É bom. Você acha que é fácil ficar lá com 10 crianças, enquanto você está falando com uma outra está escapando? Você pode ajudar também. Agradeço aos irmãos do louvor pelo trabalho. Agradeço ao irmão Roberto, o Eduardo, que está doente hoje, não pôde vir. Começaram com o trabalho aí, ele, a Tati, o Roberto e a Tati, o Eduardo e a Amanda, com o trabalho de recepção da igreja, agora está crescendo. É muito importante. Obrigado, Samuel, que está em tudo. Samuel fala um pouco de tudo aqui, né, meu filho, né? É no som, é no multimídia. Esse dia ele trouxe a oferta, o dia ele ficou no som, no mesmo dia, no multimídia, e trouxe aqui. Ele falou, pai, só falta tocar e pregar agora, porque o resto eu já faço. E se eu esqueci de alguém, irmão, não é por maldade. Eu agradeço às esposas que apoiam o marido, agradeço os maridos que apoiam a esposa. Agradeço, irmãos, todos vocês que servem e todos vocês que contribuem financeiramente com a igreja, a minha gratidão. E é isso. Que nós possamos crescer nisso para honrarmos a Deus de coração. Que Deus nos ensine, irmão, a ser como Febe. Homens e mulheres que servem o reino, não pensando em título, mas em fidelidade a Deus e amor aos irmãos. Sem a busca do reconhecimento, que possamos ser generosos, hospitaleiros e instrumentos de Deus na vida de outros. Para que um dia, quando adentrarmos os portões celestiais, possamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel. Ele não dirá servo pastor, servo diácono, servo presbítero, servo ministro de louvor, servo professor de EBD. Não. Ele dirá servo bom e fiel. Que nossa vida seja não uma corrida por títulos, mas uma corrida para agradar o coração do nosso Senhor. Vamos ficar de pé?